definitivamente no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, começamos no meio do ano passado a estudar o livro de Gênesis. E estamos em 60% do percurso agora. De um livro de 50 capítulos, chegamos ao capítulo de número 31. Nossa preocupação não é tanto a velocidade, mas é a consistência. É estudarmos a história do povo do Senhor e o livro das origens, tanto do mundo quanto do povo de Israel e da igreja do Senhor Jesus Cristo, de modo que possamos aprender e tirar lições para a nossa vida. Muito resumidamente, para você que acompanha a partir de hoje, ou quem sabe de alguns domingos anteriores à exposição, basta nos lembrar rapidamente que trata-se de um livro que Moisés escreve quando vai até ao Egito para falar com o povo de Israel. Eu encontrei, ou melhor, Deus me encontrou no Monte Sinai. Ele falou comigo. E ele disse que tinha e tem um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, os ancestrais de vocês, do povo de Israel, e vai tirar vocês daqui do Egito. E Moisés então precisa conversar com o povo de Israel e contar algumas coisas a eles e lembrar algumas coisas a eles e motivá-los a sair do Egito. Bom, a tarefa vai ser grande. Moisés ainda vai passar cerca de 1 ano e meio realizando pragas, desacreditando as divindades egípcias, comprovando o poder de Deus e a capacidade de Deus de tirar Israel daquele período de 430 anos de escravidão. E em seguida Moisés vai atravessar o Mar Vermelho e entrar em direção à Terra Prometida, passar no Monte Sinai, onde vai receber a lei de Deus, e peregrinar pelo deserto em direção à terra de Canaã. Em algum momento, pode ter sido lá no Egito, ou mais provavelmente pode ter sido durante os 40 anos de peregrinação no deserto, Moisés escreve o livro de Gênesis para encorajar aquele povo. Será mesmo que Deus nos levará para a terra de Canaã? Será mesmo que Deus terminará esta obra tão gigantesca? Fomos libertos do poder de Faraó, de um Egito extremamente rico e poderoso. Mas será que conseguiremos entrar na terra de Canaã, ocupada por gigantes, por homens tão capazes e tão preparados para defenderem o seu território? Será que Deus cumprirá mesmo todas as suas promessas? E então nós temos o livro de Gênesis escrito para isso, para encorajar um povo que está peregrinando, um povo que está em direção ao seu descanso na terra prometida. Moisés conta do surgimento do mundo, da criação de todas as coisas, da entrada do pecado no mundo e da promessa de Deus de que o problema do pecado será revertido. Se o pecado entra através da sedução que a serpente empreende sobre a mulher, é através de uma mulher que vai nascer alguém que vencerá a serpente. E há uma promessa de Deus de que, através de um povo que o próprio Deus fará nascer, este descendente abençoado surgirá e o problema todo será resolvido. E você começa a acompanhar este processo, vendo então que é especificamente através de Abraão, de Isaac e agora de Jacó, que esta linhagem abençoada dará surgimento ao Messias, ao ungido, que resolverá definitivamente o problema do pecado. No entanto, não lemos as páginas da Bíblia esperando encontrar um Abraão perfeito, um Isaac perfeito, ou sequer um Jacó perfeito. E o que vemos é que, apesar de todas as promessas, Jacó roubou a bênção do irmão, enganando o pai Isaac cego, e fugiu para a casa do tio para procurar uma esposa. E ele foi sem dinheiro algum, sem riqueza alguma, fez uma pedra como seu travesseiro, quando lá no capítulo 28 Deus lhe aparece e fala: eu sou o Deus do teu pai. E Jacó fica surpreso porque anjos estão subindo e descendo, possivelmente dando a ele a indicação de que tem anjos que guardaram você por aqui na casa de seu pai, mas há anjos que estão acompanhando você na medida em que você se afasta da casa do seu pai e vai para a casa do seu tio em busca de uma esposa. E Jacó ali faz um voto: se Deus for comigo e me der pão para comer e me guardar de modo que eu volte vivo e casado da casa do meu tio, então ele será o meu Deus.
O enganador que enganou o pai, que enganou o irmão, que usurpou o direito de primogenitura, que fugiu sem dinheiro algum, tem um primeiro impacto de encontro com Deus e faz ali um voto. Mas ele vai para a terra de Padã Arã e, como já vimos, e aqui resumo o mais rapidamente possível, ele encontra um tio que é tão esperto ou talvez até mais esperto do que ele. E agora, se Jacó enganou o pai aproveitando a cegueira de Isaac, Labão engana Jacó aproveitando o véu da noite. E ele trabalha 7 anos para casar com Raquel e acorda casado com Lia. Depois disso, ele trabalha mais 7 anos para se casar para pagar o dote de casamento com Raquel. E quando ele tenta ir embora, Labão ainda faz de tudo para segurá-lo, para explorar o seu trabalho. E Labão faz um esquema com Jacó sobre qual seria o seu pagamento. Nós começamos a ver Jacó já um pouco mais amadurecido aí. Ele quer fazer com Labão um pacto de tal modo que fique bem clara a regra. E ele quer então que as ovelhas de uma determinada cor sejam as dele e as outras sejam a do sogro. Mas o sogro faz de tudo para enganar Jacó. E como vimos, Deus impede que isso aconteça. E agora Jacó está rico. Jacó está com muito rebanho. Jacó está com as 2 esposas, mais as servas das 2 esposas, por causa da competição que aconteceu entre Raquel e Lia. Ele tem 11 filhos até o momento, o único que ainda não nasceu foi Benjamim. E ele está agora repleto de recursos. Deus, de fato, abençoou Jacó. Ele que saiu da terra de seu pai, de Berseba, separando-se de Isaac, e foi em direção a Padã Arã sem nada. Agora é um homem extremamente rico. Ele que não tinha esposa, agora tem 4, 2 esposas e 2 servas. Ele que não tinha filhos, agora tem 11 meninos e pelo menos uma moça, Diná. Nome de outras possíveis filhas não é mencionado na Bíblia. Ele agora é uma grande multidão, abençoada por Deus. E agora o que nós vamos ver aqui é o fim da permanência de Jacó na terra de Padã Arã. Ele está voltando daquele exílio. Ele foi para lá porque fugia do irmão Esaú. Ele foi para lá porque ia buscar uma esposa. Ele foi para lá sem riqueza alguma. E agora ele está voltando de lá, com 4 mulheres, com 11 filhos homens, pelo menos uma filha mulher, com grandes rebanhos. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? E como essa história e esse capítulo da vida de Jacó se desenrola? Como esse desfecho acontece? É isso que nós lemos aqui no capítulo 31. E agora nós vamos, na sequência do texto, lendo aqui e comentando todas as situações. Moisés nos conta que Jacó ouvia o comentário dos filhos de Labão. Lembrando que os filhos de Labão são seus primos e ao mesmo tempo seus cunhados, porque Labão é tio dele, é irmão da Rebeca, sua mãe. Então os filhos de Labão são seus primos. Mas as suas esposas, Raquel e Lia, que também são suas primas, são irmãos desses filhos de Labão e, portanto, são cunhados dele. Deu para entender a bagunça? Acho que deu, né? Então, os cunhados ou primos estão olhando para ele e falando assim: você roubou tudo que era do nosso pai. Mas será que foi isso? Será que essa acusação é justa? E a resposta é não. Pela primeira vez, alguém está chamando Jacó de ladrão e é mentira. Jacó, você roubou a bênção de Esaú, era verdade. Jacó, você enganou seu pai Isaac, essa era a verdade. Mas Jacó, você roubou o rebanho do nosso pai. Não, agora é mentira. E o que é que nós começamos a perceber aqui? Que esse homem que foi para o exílio, com ainda dificuldades morais, com questões de caráter a serem tratadas, depois de 20 anos, aprendeu a lição. E a gente já começa a perceber aqui então, que nem todo o exílio é uma maldição. Que nem toda saída forçada, nem toda fuga para fugir do irmão que quer te matar, nem toda situação em que você sai sem riqueza alguma, dormindo com a cabeça na pedra, é necessariamente uma tragédia. Porque 20 anos depois, Jacó está mais crente. 20 anos depois, ele está jogando limpo. Ele até tinha tentado fazer aquele esquema com o Labão, né? E a gente viu isso no último sermão, em que ele fazia as ovelhas se reproduzirem na frente de varas descascadas, macumbinha gospel, mas não pegou. Não pegou. E Deus, apesar de tudo, vai trabalhando a vida do Jacó.
E Jacó agora percebe que o rosto de Labão, verso 2, não é mais favorável a ele. Aquele sogro que viu o Jacó tirando a pedra do poço e pensou, esse aí vai trabalhar para mim, desenho do pica-pau, quando ele olhou para o Jacó, apareceu 2 cifrão no lugar da pupila, assim, tchiquim. Ele falou, esse vai me dar dinheiro. Agora o Labão olha e fala, esse aí está me tomando dinheiro. E agora o rosto de Labão não é mais favorável a Jacó. Mas há uma coisa maravilhosa aqui. Há um outro rosto muito mais importante, favorável sim a Jacó e cuidando de Jacó, que é o rosto de Deus. Labão não gosta de Jacó. Os seus cunhados, primos, não querem mais saber de Jacó, mas Deus está olhando para o patriarca. E é nessa ocasião que Deus fala com Jacó, verso 3, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó, está na hora de voltar. Você veio aqui buscar a esposa, já tem 4. Você veio aqui para constituir família, 11 filhos homens, pelo menos uma filha mulher. Você veio aqui sem nada, está voltando cheio de gado, cheio de rebanho. É curioso, meus irmãos, nós poderíamos aqui já tirar algumas lições interessantes, e uma delas está na capa do nosso boletim de hoje. Jacó tinha tudo o que ele precisava para tomar uma decisão. Ele tinha as circunstâncias. Meu sogro já não vai com a minha cara. Meus cunhados já ficam me acusando. A família já está completa. As esposas eu já tenho, os filhos também. Já tenho gado. O que eu estou fazendo aqui ainda que eu não voltei para a minha parentela? No entanto, ele aguarda uma manifestação clara da vontade de Deus e que Deus lhe fale. E nós poderíamos certamente aqui, embora esse não seja o ensino central do texto, mas nós podemos aqui olhar para dicas a respeito de nossos processos decisórios. Quando nós vamos tomar uma decisão, nós podemos fazer o que Jacó fez aqui. Nós podemos observar aqui. Ele prestou atenção na reação do sogro, prestou atenção na atitude dos cunhados primos, ele prestou atenção em tudo o que estava ali acontecendo, e ele já tinha ali elementos para entender que estava na hora de voltar. Mas a sua decisão final é tomada com o lastro da palavra de Deus. E é assim que nós devemos pautar nossa vida. Nós não devemos ser alheios às circunstâncias, não devemos ser pessoas alienadas que não sabem o que está acontecendo ao seu redor, não devemos ser aquelas pessoas completamente místicas que esperam uma revelação sobrenatural, mas que não estão atentas aos detalhes do que ocorre ao nosso lado, mas sempre, invariavelmente, aquilo que deve nos conduzir com total segurança é a palavra de Deus. Bom, é assim que Jacó faz aqui. As circunstâncias já apontaram, a palavra de Deus eliminou toda dúvida. Então, diz o verso 4, Jacó mandou vir Raquel e Lia. É curioso porque qual era o nome da primeira esposa? Ele casou primeiro com a Lia. Mas o texto diz que ele mandou vir Raquel e Lia, dando a ideia de que para Jacó, a primeira esposa, a amada, aquela por quem ele trabalhou, era Raquel. Isso meio que coloca Jacó no comando. Aquele homem que você via como um banana sendo jogado igual uma peteca na mão das 2 mulheres, porque o Rúben voltou do campo trazendo mandrágoras e foi entregar para a mãe Lia, e a Raquel falou, eu quero essa flor afrodisíaca aí, quem sabe assim eu engravido. E aí então a Lia fala, você roubou meu marido. Nada, o marido era da Raquel. Aí a Raquel fala, tudo bem, ele dorme com você essa noite. E o Jacó vira uma peteca na mão das 2, um banana. Você olha aqui o Jacó agora pela primeira vez, assumindo liderança espiritual. Deus falou com ele, e ele mandou chamar a Raquel e a Lia. E ele foi conversar com essas mulheres. E ele tem agora um protagonismo aqui. Ele as chama, diz o verso 4, ao campo. Por que ele resolveu conversar com elas lá? Porque ele não queria correr o risco de que ninguém escutasse a conversa por trás de um pano da tenda. Ele conversa agora com as 2 esposas, e é curioso porque a conversa dele agora é uma conversa de um chefe de família, de um homem amadurecido, que está chamando as 2 esposas e está dando a elas todas as informações que elas precisam ter para entender o seu processo decisório. E o que Jacó diz, verso 5, o rosto do seu pai já não me é mais favorável, mas o meu Pai Celeste, o Deus de meu pai, tem estado comigo. E no verso 6, vocês sabem que eu tenho trabalhado com empenho e servido o pai de vocês. Ou seja, seu pai está bravo comigo? À toa, não fiz nada errado. E
ele me mudou o salário por 10 vezes. A gente olha aqui Jacó falando 10 vezes e pensa, acho que não, né? Porque até onde eu conheço da história, ele primeiro falou que era para trabalhar 7 anos pela Raquel, e aí entregou Lia, mudou uma vez. Aí depois falou que era para trabalhar mais 7 pela Raquel, e esse não foi mudado. Mas aí depois fez o trato de que as ovelhas salpicadas e malhadas eram do Jacó. Onde foi que isso mudou? E a gente vai lendo o texto mais à frente e vai percebendo que o Labão foi ficando descontente com o processo. Porque quando nascia o gado do tipo que era para ser destinado a Jacó, o Labão ia lá e falava, não, assim não. Parece criança quando está perdendo o jogo quer mudar a regra, sabe? Então, e o Labão vai mudando, vai mudando, vai mudando. E não adiantou o Labão mudar as regras do jogo, porque Deus sempre favorecia a Jacó. Esse número 10 aqui pode ser um número simbólico, talvez até um exagero, mas é fato que Labão estava sempre mudando as regras do jogo. E, no entanto, Jacó jogava limpo. E agora Jacó começa a enxergar Deus e começa a falar sobre Deus em todas as coisas. Ele diz, Deus não lhe permitiu que fizesse-me mal nenhum. Não é curioso que o Jacó que aceitou conversar com Labão e depois foi lá colocar as varas descascadas na frente das ovelhas que se reproduziam, não tinha pensado tanto em Deus assim? E agora ele vai dizer às duas esposas, o Deus de meu pai está cuidando de mim. E ele vai conversar com elas a esse respeito e vai dizer, o pai de vocês mudou o meu salário, mas o Deus de meu pai me protegeu. Dando ideia a elas, portanto, de que, segundo a bênção que o Deus verdadeiro trazia à família de Jacó, era hora de aquelas duas mulheres deixarem a família de seu pai para se unirem definitivamente à família de Jacó. Então, no verso 9, Jacó diz, assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Não fui eu que tomei nada, não. Não fui eu que agi desta maneira. Se as riquezas que seu pai possuía foram transferidas a mim, foi porque Deus fez assim. Eu estou com as mãos limpas. É a primeira vez que a gente vê Jacó se preocupando em dizer, nada nesta manga, não fiz nada de errado, desta vez eu estou limpo. É um Jacó diferente. 20 anos depois, ele tem agora uma atitude completamente diferente. Então, ele inclusive vai contar às esposas algo que a gente não sabia quando estudou a respeito da estratégia de Jacó, lá no capítulo 30. A gente viu que Jacó descascou as varas e colocou lá na beira do rio e tudo mais, e que os rebanhos reproduziam favorecendo Jacó. Mas a explicação vem aqui. Ela é deixada habilmente por Moisés, na maneira como a história é contada, para esse momento em que a gente agora presta atenção ao fato de que Jacó está diferente. Jacó disse, eu tive um sonho, e eu vi naquele sonho um anjo de Deus que me mostrava que os animais que se acasalavam com o rebanho eram daqueles que seriam o meu salário. Aqueles animais com a cor especial, que quando reproduzissem trariam filhotes e crias da cor que seria minha. Foi assim que Deus conduziu a reprodução dos animais. Pronto. Toda a tentativa de explicar a macumbinha gospel lá do capítulo 30 agora fica aniquilada. Porque, é claro, foi Deus. E Jacó está dizendo, Deus tirou o que era do pai de vocês e deu para mim. O pai de vocês está bravo comigo, mas o Deus do meu pai está feliz comigo. O pai de vocês vira a cara para mim. Deus está olhando para mim com olhos favoráveis. Vocês entenderam, esposas? Jacó agora está liderando aquelas mulheres. Então, ele inclusive vai falar a respeito do sonho no verso 12 e relatar às esposas que o anjo diz a Jacó, eu vejo tudo o que Labão te está fazendo. Deus percebeu a desonestidade de Labão para com Jacó. Bom, Raquel e Lia não precisavam de muita conversa para entender isso. As duas participaram de um esquema que fez o moço trabalhar 7 anos a mais do que o combinado. Elas já sabiam muito bem que tipo de gente era o papai, não é verdade? Mas agora Jacó conta as coisas e toca em vários elementos aqui para mostrar a elas que é a hora de ir embora. No sonho, o anjo do Senhor havia dito aqui no verso 13, eu sou o Deus de Betel,
dando-nos a ideia de que esse anjo muito provavelmente, a maioria dos estudiosos entendem assim, uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Um anjo que aceita a adoração, um anjo que se identifica como Deus, um anjo que, inclusive por conta disso, vem escrito aqui em nossas Bíblias, muitas vezes com letra maiúscula, como acontece no início do verso 11. Dando-nos, portanto, essa ideia. O anjo de Deus falou, você ungiu uma coluna lá em Betel, fazendo uma promessa para mim. E você disse que se eu te abençoasse, você ia me servir. Está na hora, Jacó. Está na hora. Então, quando Jacó fala assim com as suas esposas, elas respondem, verso 14, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Elas já estão dizendo assim, não estamos mais preocupadas com esse tal de Labão, não. Elas continuam no verso 15, não nos considera ele como estrangeiras? Por que elas falariam assim? Você consegue imaginar? Se você tem filhos e filhas, e o seu genro enriquece, e os seus filhos estão com ciúme, será que você não estaria dizendo, basicamente, filhos eu reconheço, mas essas filhas e o genro, se eles ficarem ricos, é porque meu genro está me roubando. Ou seja, meus filhos são meus filhos, mas minhas filhas quem são? São estrangeiras. A prosperidade de Jacó era a prosperidade de Lia, era a prosperidade de Raquel, e no entanto isso deixa Labão enfurecido. E os irmãos de Lia e Raquel estão enciumados. Era como se as duas não fossem da família. E o pai está concordando com esse tipo de leitura. Então ele as trata como estrangeiras. Elas ainda vão mais longe, nos vendeu. Como é que vendeu? Você lembra que Raquel e Lia significavam ovelha, né? Eram tratadas como gado, não é? E aí então você percebe que Labão as negociou. Ele colocou a Lia no lugar da Raquel sem nenhuma cerimônia para enganar o Jacó. Ele estava usando as filhas como moeda para obter um trabalhador braçal competente para si. Ele tratou as filhas como objeto e o ressentimento começa a se manifestar. Mais do que isso, ele consumiu tudo o que nos era devido, elas dizem. Por quê? Porque naquela época você precisava entregar um dote para receber uma esposa. Era uma manifestação do seu apreço para com a esposa, uma espécie de indenização para com a família da noiva que perdia uma joia preciosa, mas a regra social ditava que parte do dote ficaria com a noiva. Uma parte era do pai, mas uma parte era da noiva. Você acha que o Labão separou a parte da noiva para dar para ela? Não, ele gastou, foi tudo. Então elas começam a olhar e dizer assim, nosso pai não se alegra quando você prospera, ele acha que nós somos estrangeiras. Nosso pai vendeu a gente como gado. Nosso pai pegou o dote e a parte que era nossa, ele gastou. E agora Deus tira tudo que era dele e dá para você, e nós não vamos te apoiar, Jacó? O que é curioso é que a Lia e a Raquel, que estavam brigando entre si nos capítulos anteriores, você tomou meu marido, agora quer tomar mandrágora, agora isso e aquilo. Elas agora estão unidas e dizendo, Jacó, nós estamos indo atrás de você, porque Deus está favorecendo você, e Deus está protegendo você do nosso pai. O que acontece aqui é gigantesco, meus irmãos, porque agora Jacó está tendo uma liderança clara, baseado no trabalho que Deus vem fazendo na sua vida, e na mudança que ele vem experimentando em seu caráter. Então Jacó se levanta, diz o verso 17, e reúne os seus camelos. E esse detalhe aqui é interessante, porque uma sela de camelo vai ter um papel muito importante daqui a pouco. E Moisés vai preparando você para a ideia de que tem camelos ali. E ele reúne todos os seus bens. Olha que coisa interessante a escolha de palavras no verso 18. Jacó reuniu todos os seus bens que chegou a possuir. Ou seja, ele não vai embora pegando nada que pertence ao Labão. Aquele ladrão que roubou a bênção do Esaú, que enganou o Isaac e tudo mais, ele está indo embora levando somente o que Deus deu para ele. E o gado que é da sua propriedade, diz o verso 18, que ele acumulou em Padã Arã. E ele foi e ele reuniu tudo isso. Jacó esperou habilmente a época em que Labão iria fazer tosquia das ovelhas.
Se você tiver a oportunidade de procurar na internet, há uma figura de uma ovelha que não foi tosqueada. A lã foi crescendo, 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 até que chegou um ponto que a bichinha não conseguia andar. E é por isso que a ovelha precisa do pastor, para dar uma tosqueada. De vez em quando a gente encontra uma ovelha que está dando aquela derrapada e dá uma tosqueada. Ovelha, não vai para lá, vai para cá, vem cá, vamos fazer uma manutenção aqui. E o Labão precisava fazer isso de tempos em tempos. Normalmente, isso era feito todo ano. E na primavera, uma estação mais propícia para isso. E os homens todos eram reunidos e iam até o rebanho e faziam esse processo que era demorado. Recolhia-se muita lã, a lã precisava ser separada para depois ser tratada, vendida, utilizada e tudo mais. E Labão então estava ausente cuidando disso. Foi nessa hora então que Jacó foi se ausentar. Nós vamos ver mais tarde, e Jacó vai dizer isso. Ele não pensa em pedir a permissão de Labão para ir embora. Talvez por conta dos padrões sociais da época, fosse educado dizer: sogro, eu estou indo embora agora para a casa do meu pai. Mas aquele sogro não é flor que se cheire. Jacó já tinha tentado fazer isso 6 anos antes, e o Labão tinha dado todos os indícios de que não ia deixar facilmente. E o rosto de Labão já não era favorável a Jacó. E os irmãos de Raquel e de Lia já estavam achando que o que Jacó tinha com ele era roubado de seu pai. Se Jacó fala: estou indo embora com o que eu ganhei, existe uma possibilidade concreta e ameaçadora de que todo mundo diga: vai, mas vai embora com uma mão na frente e outra atrás, porque isso aqui é nosso. Então Jacó agora vai esperar esse momento estratégico da tosquia das ovelhas para sair. Mas quando ele está se preparando para isso, diz o verso 19 que Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Você se lembra, eu imagino, do sermão anterior, que Labão veio até Jacó e falou assim: eu consultei os meus ídolos e eles me disseram que foi por sua causa que Deus me abençoou. E a gente inclusive chegou a mostrar como que Deus é soberano, inclusive sobre a consulta pagã aos ídolos. E a gente não tem condição de perguntar para Raquel por que foi que ela fez isso. E o texto não nos deixa claro por que foi que a Raquel fez isso. Mas existem algumas possibilidades. Por que será que a Raquel furtou os ídolos do pai? Possibilidade número 1. Ela não queria que o pai consultasse os ídolos e descobrisse o que eles tinham feito ou para onde eles tinham ido. Embora isso fosse meio autoevidente. Então isso fica um pouco enfraquecido, porque era óbvio que Jacó estaria voltando para a casa de seu pai. Mas os ídolos dariam possivelmente alguma vantagem a Labão nesse processo. Segunda questão, esses ídolos eram feitos de ouro e prata, e eram uma espécie de herança familiar. E Raquel está indo embora sem qualquer herança que o pai lhe tenha dado. Ela foi tratada como gado, ela não recebeu o dote. O seu pai não se alegra com a prosperidade do marido, então agora ela vai dizer: não me deu o que é meu, vou tomar. E ela então, com um senso de justiça própria, vai lá pegar os ídolos. Outra possibilidade é que Raquel ainda tivesse alguma afeição por essa religiosidade de seu pai. Mas essa parece uma possibilidade um pouco enfraquecida pela maneira como ela esconde esses ídolos mais tarde. É uma maneira extremamente humilhante para os ídolos. É um gesto de desrespeito muito grande colocar os ídolos no meio das pernas de uma mulher no dia das suas regras mensais. Então, a ideia de que Raquel ainda tinha alguma reverência com esses ídolos fica meio afastada. Nós não sabemos exatamente, mas a Raquel furtou o ídolo. E o texto, na sequência, no verso 20, diz que Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Quando a gente lê isso em língua portuguesa aqui, na nossa versão, a gente fala assim: espera aí, o Jacó aqui agiu ainda como alguém que logra, ainda como alguém que engana. Mas essa não é a ideia melhor. Lá no original a palavra tem a ver com roubar mesmo. Do mesmo jeito que Raquel roubou os ídolos do lar, o texto no original diz que Jacó roubou o coração de Labão. Mas o que significaria roubar o coração de Labão? Bom, a própria frase seguinte nos ajuda a entender: não lhe dando a saber que fugia. Ou seja, Jacó não deu a Labão a oportunidade de tomar decisões a respeito de sua decisão. Jacó vai embora
e rouba de Labão a oportunidade de reagir. E nesse sentido, sim, há um certo roubo. Você não me deu a informação. Não que Jacó tenha feito algo errado. Não. Porque, diz o texto no verso 21, ele fugiu com tudo o que lhe pertencia. Ele não roubou nada. Se ele rouba o coração de Labão, é nesse sentido de não dar a Labão a oportunidade de tomar alguma decisão informada. Mas a ideia a ser destacada é: Raquel furta os ídolos do pai. Quando Labão descobre o que acontece, ele sai ao encalço de Jacó. E a palavra encalço aqui é uma conotação militar. Ele vai com sangue no olho. Por quê? Porque, inclusive, ele sabe que os ídolos foram roubados. E ele não sabe quem foi que roubou. E na cabeça dele foi o Jacó. Esse miserável, que roubou todo o meu gado, que roubou minhas filhas, que roubou meus netos e ainda roubou meus ídolos. Meus filhos é que tinham razão. Tudo que ele tem fui eu que dei. Que miserável, como é que ele vai embora assim? Só que, quando Labão está para alcançar Jacó, Deus aparece. E diz assim: Labão, você não vai fazer nada. Não vai falar nem bem e nem mal com Jacó. E quando Labão alcança Jacó, ele faz algumas perguntas já um pouco mais contidas. E diz assim: o que você fez? Que foi isso que você fez? E a história está virada agora. Porque quem tinha perguntado antes, o que foi isso que você fez? Foi o Jacó que perguntou para o Labão, quando ele acordou com a Lia no lugar da Raquel. E agora é o Labão que está perguntando para o Jacó: o que foi isso que você fez? Que você levou todo mundo embora. E o discurso de Labão aqui está entre os discursos mais cínicos de toda a Bíblia. Quase tudo que o Labão fala aqui é mentira. É aquele negociador hábil que tenta convencer Jacó da sua indignidade, enquanto Jacó não havia feito nada de errado. Então, ele diz assim: por que fugiste ocultamente? Isso é verdade. E me lograste e nada fizeste saber? Isso é verdade. Mas para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Isso aqui é uma mentira lascada. Porque Labão não ia dar festa coisa nenhuma. Aliás, a única festa que Labão deu foi para enganar Jacó e enfiar Lia no lugar da Raquel. Experiência de festa com Labão não é uma coisa bem sucedida. Então, não é bem por aí. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisto procedeste insensatamente. Não foi insensatez de Jacó, não. Foi sabedoria mesmo. Porque se ele não fizesse assim, ele não teria saído. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e me disse: guarda-te. E agora, por que me furtaste os meus deuses? Agora Jacó então vai responder: bom, peraí. Eu tive medo. Eu achei que você não ia me deixar sair com as suas filhas. E Jacó tinha muita razão de pensar assim. Mas eu não peguei seus deuses, não. Pode vasculhar tudo aqui, e se você achar os seus deuses com alguém, que essa pessoa morra. Jacó não sabia. Está colocando a vida da amada esposa Raquel em risco. O que não vai se consumar por causa da estratégia de Raquel. E o que acontece aqui na sequência é algo extremamente simbólico. Jacó está agindo em resposta ao Deus que apareceu e falou com ele. Deus encontra Jacó em Padã Arã, Deus favorece Jacó, Deus faz Jacó enriquecer, Deus fala com Jacó. E agora você encontra em contraste um Labão que está apertando sacolas nas tendas, procurando os ídolos dele, que estão escondidos entre as pernas de uma mulher no dia das suas regras. Você consegue perceber o contraste entre Deus e os ídolos nesta passagem? Chega a ser uma zombaria a maneira como esses ídolos são tratados aqui. E a Raquel assentada então numa sela de camelo. A gente costuma pensar muito sobre uma sela de cavalo, né? Aquela peça de couro meio anatômica. Parece que não era bem o caso. Algumas figuras antigas mostram uma ideia mais como uma caixa mesmo, quadrada de madeira, um baúzinho, onde a pessoa sentava com cerca de 50 centímetros por 60 centímetros, alguma coisa assim, um caixotinho. Mas que a Raquel sentou em cima, espalhou a saia ali e falou: olha, não posso me levantar. Era comum se levantar diante das pessoas mais maduras. Inclusive, na lei de Moisés diz que diante das cãs você vai se levantar em sinal de respeito.
O que fazemos muito bem ainda hoje. Chegou alguém idoso, a gente deve mesmo se levantar para cumprimentar a mão. É algo educado. Mas a Raquel diz, pai, por favor, não se enfureça se eu não me levantar, porque eu estou naqueles dias. E uma mulher nessa situação estaria, inclusive, repelindo pessoas ao seu redor, já por conta de um costume que vem a ser codificado na lei de Moisés, que no dia das suas regras a mulher estava cerimonialmente impura. E, inclusive, os panos que ela usava para conter o seu fluxo são chamados na Bíblia de trapo de imundícia. E a justiça do povo de Israel é chamada quase de absorvente íntimo, usado diante de Deus. E os ídolos do Labão estão encapsulados nisso. Você consegue perceber o tamanho da zombaria contra a idolatria presente nesse texto aqui? E aí então, quando termina de apalpar todas as tendas e não encontra nada, Labão volta e Jacó lhe diz assim, qual é a minha transgressão? Que mudança, meus irmãos. Um homem que poderia ser acusado de tantas coisas antes, agora está diante de Labão e não pode ser acusado de nada. Você percebe? 20 anos se passaram, mas Jacó agora está diferente. Quem veio para Padã Arã era um enganador, era um espertalhão, era alguém que botou os olhos na Raquel e ficou tão deslumbrado que estava cego para os enganos do seu sogro. Era alguém que ainda tentando fazer seus acordos com o sogro, achava que ia conseguir produzir um rebanho dessa ou daquela cor com as suas estratégias. Mas Deus foi trabalhando esse homem, a tal ponto que agora ele diz, eu não peguei nada do que era seu. Eu vim embora com o que era meu apenas. Você procurou em tudo e não achou nada de errado. Qual é a minha transgressão? Por que você está fazendo isso comigo? E Jacó, inclusive, chega a falar da sua honestidade. Ele chega a dizer, inclusive, que no trato com o rebanho de Labão, ele foi mais honesto do que era exigido pela legislação da época. O Código de Hammurabi, que é um documento muito importante daquela época, conta que a regra daqueles dias era a seguinte, se o pastor de ovelhas estiver cuidando dos rebanhos, e uma fera do campo, um leão, um animal maior, comer alguma ovelha, o pastor pode pegar a carcaça do animal que foi devorado e levar até o patrão. E se ele apresentar a carcaça do animal devorado até o patrão, aquilo será interpretado como um dano, um risco pertinente ao negócio. Então, se ele apresentasse a carcaça ao patrão, o patrão não ia descontar do salário dele aquele animal que foi perdido. Só que Labão era um chefe mais rigoroso, e o Jacó aceitava. E o Jacó chega a dizer assim, eu sofri o dano. Quando as feras dilaceravam os animais, você cobrava de mim e eu pagava. Ou seja, a justiça de Jacó excedia os padrões daquela época. E o Labão não podia dizer nada a respeito disso. Você vai ver, inclusive, que o Labão fala, as filhas são minhas. Não eram, Jacó já tinha pagado o dote já tinha pago o dote pelas esposas. Não eram dele. Os filhos são meus? Não, não eram. Tudo, o gado é meu? Não, o gado ele não fala. Labão não ousa dizer que o gado que estava com Jacó era dele. Porque a virtude de Jacó agora é evidente. Será que nós estamos conseguindo perceber aqui? O tempo de 20 anos em Padã Arã foi um tempo de peregrinação. Foi um tempo longe de papai Isaac e mamãe Rebeca. Foi um tempo fugindo do irmão enfurecido Esaú. Foi um tempo fora de casa. Mas foi um tempo em que Jacó foi trabalhado por Deus. Deus muitas vezes está mais preocupado em santificar você e eu, do que em deixar a gente confortável perto de papai e mamãe, do que em deixar a gente tranquilo e confortável. E se o preço para que Jacó fosse trabalhado foi estar em contato com homens ímpios que tentaram lhe fazer mal, mas isso fez com que Jacó entendesse a importância de caminhar com Deus, todas as tribulações que Jacó enfrentou foram benéficas. E aqui, irmãos, há provavelmente uma das maiores mensagens dessa sessão. A peregrinação em Padã Arã está se encerrando. Ela começa com o Jacó com uma pedra que ele toma por coluna, lá em Betel.
com uma visão que ele tem de anjos, lá em Betel, onde ele está indo para Padã Arã e dizendo, será que o Senhor vai comigo? Mas é um enganador que está fugindo e que está indo em busca de uma família, de prosperidade. Agora, 20 anos depois, o que você vê no primeiro versículo do capítulo 32, é que depois que Labão e Jacó se acertam, anjos de Deus vêm até o encontro de Jacó. Bom, anjos de Deus tinham vindo ao encontro de Jacó quando ele estava saindo de Betesda, agora o nome da cidade do Isaac, Berseba. Quando ele estava saindo de Berseba. E agora, quando ele está saindo de Padã Arã, novos anjos estão ao encontro dele. Ele tinha feito uma coluna com a pedra que usou de travesseiro. Agora aqui ele fez uma coluna na aliança que ele celebrou com Labão. E essas molduras estão dizendo, esse foi o capítulo da vida de Jacó em que Deus trabalhou com ele. E o que aconteceu nesse meio de tempo? Ele aprendeu tanto que ao final ele consegue dizer, qual é a minha transgressão? Deus trabalhou Jacó. Labão tentou mudar o salário dele, Labão enganou Jacó no casamento, os irmãos de Lia e Raquel olharam para ele torto, Labão achou que aquilo tudo era indigno da parte de Jacó, mas você vê um Jacó que volta sofrido, gasto, pastoreou muito, trabalhou, foi duro, mas ele volta mais crente, ele volta trabalhado. E isso aqui é certamente uma lição para um povo que havia passado 430 anos no Egito, mas que voltava sem miscigenar-se. Quando você lê um pouco mais à frente a história, você vai ver que Judá, por exemplo, chega a ter problemas de relação íntima com a sua própria nora, Tamar, porque ele está bem alheio aos valores de Deus. Ele contrata a própria nora como se fosse uma prostituta. E ali você vai vendo uma ameaça, porque os filhos de Jacó estavam se misturando com os cananeus, mais ou menos como tinha acontecido com Esaú. E agora todo mundo vai para o Egito. Eles passaram 430 anos no Egito e foram escravizados. E foram oprimidos por Faraó, do jeito como Jacó foi oprimido por Labão. Mas quando eles voltaram de lá, eles voltaram uma grande nação, do jeito que Jacó estava voltando. Eles voltaram com os tesouros do Egito, do jeito que Jacó estava voltando com os tesouros de Padã Arã. Eles voltaram para a terra de Canaã, do jeito como Jacó estava vindo de Padã Arã para Canaã. Ou seja, quem lia isso aqui podia dizer assim, Deus pode nos mandar para lugares onde a gente vai passar aperto. Deus pode nos colocar em situações onde homens vão nos oprimir, onde pessoas injustas vão querer nos trapacear, mas Ele nunca estará com os olhos escondidos de nós. Vai ter gente olhando para nós com cara feia, tipo o Faraó, tipo Labão. Vai ter gente querendo usar a gente como escravo, como o Faraó, como o Labão. Vai ter gente querendo se aproveitar de nós. Mas Deus não vai deixar esta ser a situação final. Deus está cuidando de nós. Isso serve para você que tem aquele chefe miserável. Isso serve para você que trabalha em situações injustas. Isso serve para você que se sente explorado em muitas situações. Isso serve para você que está sendo injustiçado em algum momento. Deus não está alheio ao que está acontecendo com você. E nesse processo, Ele pode perfeitamente estar trabalhando o seu caráter. O que é muito mais importante para Deus do que dar a você justiça imediatamente. Deus vai nos dar justiça, mas primeiro Ele quer nos comunicar a sua santidade. Primeiro, Ele quer trabalhar o nosso caráter. Primeiro, Ele fez com que um enganador pudesse testemunhar, qual é a minha transgressão agora? Eu agi com relação a Labão com mais justiça do que era esperado pela legislação pastoril em vigor. E agora eu estou voltando para casa, porque o Deus do meu pai tem estado comigo. Então, o Labão vai fazer uma proposta, de novo, num discurso extremamente cínico. Jacó esvaziou todos os argumentos de Labão, e a conclusão do discurso no verso 42 é assim, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. O Jacó tem toda a razão ao dizer, se Deus não me protegesse, você, Labão, ia acabar comigo. O Labão não tem como responder a isso.
As mulheres que estão ali estão olhando, todo mundo que está ali está olhando, ninguém consegue dizer, ô Labão, mas você está esquecendo de argumentar desta maneira. Todos sabem que Jacó tem razão. Mas o Labão ainda responde, o que é impressionante, no verso 43. As filhas são minhas filhas. Não são, são as esposas do Jacó. E ele pagou bem pago por elas. Os filhos são os meus filhos. Não são, são os filhos de Jacó com as esposas dele. Os rebanhos são meus rebanhos. Não são. E tudo que vês é meu. E que posso fazer hoje a estas minhas filhas? Vamos fazer uma aliança. Ele primeiro, não é, se empavona todo para dizer, vamos fazer uma aliança. Mas quem estava humilhado a este final de história era o Labão. O Labão fez acusações, você roubou os meus ídolos, não pôde provar. Você saiu correndo, isso era verdade, mas tinha uma explicação extremamente razoável. E agora Jacó diz, eu só estou saindo e bem porque Deus me protegeu. O Labão, querendo ainda sair bonito na história, faz todo esse discurso. E Jacó então agora vai fazer um pacto. Ele não vai embora de Padã Arã fugindo mais. O que é curioso, ele saiu de Berseba fugindo de Esaú, mas ele não sai de Padã Arã fugindo mais de Labão. Deus lhe dá inclusive a oportunidade de um desfecho digno. E agora ele levanta uma pedra e toma por coluna, dando bem um fechamento nesse capítulo da vida dele, que foi aberto quando ele colocou uma pedra por coluna lá em Betel. E agora ele pede aos seus irmãos que levantem outras pedras como coluna, e o Labão vai chamar aquilo de Jegar Saaduta, que significa, no idioma que ele falava lá em Padã Arã, uma pilha como testemunha. Só que o Jacó vai chamar aquilo de Galeed, que significa uma pilha como testemunha, mas no idioma de Canaã. E por que isso? Porque Jacó está dizendo, eu não sou mais o teu povo, eu não uso mais a tua língua, eu sou agora do lado de cá. E eu agora estou me desligando de você. E estas pedras são testemunhas disso. Labão ainda vai tentar dar uma de santo, dizendo assim, ó, nesse pacto nosso aqui, se você maltratar as minhas filhas, Deus vai ser testemunha. Quem foi que maltratou as filhas? Foi o Jacó, por acaso? Foi o Labão o tempo todo. Mas o próprio Labão ainda vai dizer no verso 51, eis aqui este montão de pedras e esta coluna que eu levantei. Nem foi o Labão que levantou, foi o Jacó. Pensa num homem enganador. Mas agora, Jacó está celebrando um acordo de paz com esse enganador, está vindo embora para casa de maneira legítima, com as suas esposas, com os seus filhos, com a sua justiça e a sua honestidade defendidas diante de todos, atribuindo o seu sucesso a Deus, com o apoio das suas esposas, com filhos, com riquezas e sem fugir de ninguém. Que progresso, meus irmãos. Como as coisas mudaram na vida de Jacó. Um enganador que fugiu do irmão, que fugiu do pai a quem ele enganou, saiu às pressas de Berseba, encontrou Deus e dormindo com a cabeça no travesseiro de pedra. Agora sai com todas essas riquezas. Ele viu anjos em Betel. Ele agora vê anjos na montanha de Gileade. Ele faz um voto a Deus, o Senhor será o meu Deus. Aqui ele está dizendo, foi Deus que me guardou, o Deus do meu pai. Ele fugiu do irmão e agora ele está voltando para encontrar o irmão. O que, aliás, é o assunto do próximo capítulo. Rufem os tambores. Semana que vem, Jacó vai encontrar Esaú aqui no púlpito da Igreja do Jardim América. Mas o que a gente aprende com tudo o que está acontecendo aqui? Bom, há muitas lições periféricas aqui. Uma lição periférica já foi dada. Processos decisórios. Jacó observou as circunstâncias, a cara feia do sogro, a cara feia dos cunhados, a conversa que ele estava escutando e falou, aqui não está bom. Mas o que teve peso definitivo para ele foi a palavra de Deus. Você pode decidir assim também. Seja um bom leitor das circunstâncias, avalie o preço do imóvel, as condições do parcelamento, a fidelidade, fidedignidade da empresa, de quem você vai comprar, mas ore. E tenha, de alguma maneira, o ideal de buscar a aprovação de Deus em sua palavra para tudo aquilo que você for fazer. Será que eu estou sendo ganancioso? Será que eu estou sendo precipitado? Será que eu estou sendo prudente?
e busque na palavra de Deus o fundamento final no seu processo decisório. Bom, é algo que nós podemos olhar aqui. Depois, nós podemos ver também que a nossa justiça será vindicada com o tempo, ela será defendida com o tempo. Chegou a hora em que Jacó precisava mostrar a sua honestidade, e isso ficou bem claro. Nem Labão, com toda a sua esperteza, foi capaz de acusar Jacó aqui. E isso é importante. Nós podemos ser estimulados ao bom comportamento e à justiça através do exemplo que Jacó nos deixa aqui. Mas será que eram coisas dessa natureza que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, queria ensinar aos hebreus que saíam do Egito em direção a Canaã? Eu creio que as lições eram mais importantes do que essas. E as lições mais importantes são as seguintes. Você já reparou que o patriarca Abraão, o ancestral maior de vocês, estava em Padã Arã quando Deus falou, sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar? E Abraão fez essa jornada lá de Arã para Canaã, quando Deus lhe mandou. E agora Jacó está saindo da mesma Padã Arã e indo para Canaã quando Deus mandou. E Moisés vem dizendo, vamos sair do Egito e vamos para Canaã, porque Deus está mandando. Mas não é só isso. O patriarca Abraão veio de Padã Arã para Canaã. Mas ele também esteve no Egito, não foi? E depois ele voltou para Canaã. E quando ele voltou do Egito, tinha um faraó de olho na esposa dele. E Deus não deixou que a família de Abraão fosse prejudicada. Pelo contrário, Abraão volta com riquezas. Deus foi poderoso para trazer Abraão de Padã Arã para Canaã, para trazer Abraão do Egito para Canaã, para trazer Jacó de Padã Arã para Canaã, com riquezas. E agora os filhos de Jacó que estão no Egito, será que Deus vai dar conta de trazê-los com riquezas, com liberdade para Canaã? A resposta é, claro que vai. Deus já fez isso antes. Eu me lembro do dia que, sem perguntar muito, eu fui levar minha esposa para saltar de paraquedas, era o sonho dela. E aí, chegando lá, a moça foi perguntar para mim se eu não queria pular. Eu falei, não vai dar certo esse negócio. E a mulher começou a me falar um monte de coisa. E aí, eu fiquei encurralado. Ou eu dizia que eu estava com medo, ou eu pulava. Aí, então eu fui. E enquanto o avião está subindo, 20 minutos rodando, eu perguntei para o cara que estava grudado em mim, amarrado em mim, quantas vezes você já pulou? Ele falou assim, 4.700. Aquilo me deu uma tranquilidade. Eu falei, não é possível que vai ser no 4.701 que vai dar alguma coisa errada. Você entende? Pois é, a gente se consola com esse tipo de coisa. Será que Deus, que já trouxe Abraão, lá de Padã Arã, para Canaã, e guardou o patriarca, Abraão peregrina no Egito, o faraó quer ameaçar a família, ele volta cheio de riqueza. Jacó foge, vai para Padã Arã, o Labão quer escravizá-lo, ele volta cheio de riqueza. Será que Deus não vai ser capaz de trazer Israel do Egito e colocá-lo em Canaã cheio de riqueza? Será que você não pode olhar para o que Deus já fez para entender o que Ele ainda é capaz de fazer na sua vida? Então essa é uma lição que os israelitas precisavam aprender para serem encorajados. E uma lição que nós precisamos aprender também. O Deus que estava de olho no que o Labão fazia contra Jacó, estava de olho no que o faraó fazia com os hebreus. Estava de olho no que o faraó fez com Sara, com Abraão. Ele está de olho no que o seu chefe, no que o seu inimigo está fazendo com você. Ele não virou as costas para você. Alguém pode estar olhando para você de olho torto. Deus tem um sorriso para você dizendo, calma, está tudo sob controle. Não entre em pânico, não se desespere. Mas há outras coisas que a gente pode também ver à luz do que esse texto significaria para os seus leitores originais. Todos os períodos em que houve uma peregrinação, em que houve inimigos, foram períodos em que o povo de Deus se santificou. O Abraão que peregrina no Egito e volta, ele ainda vai dar uma escorregada com o Abimeleque em Gerar e ainda vai chamar Sara de sua irmã de novo, mas ele vai aprendendo e ele vai crescendo. E ele vai melhorando na fé. E esse progresso só acontece através de circunstâncias de provação. E o que a gente viu aqui é que demorou 20 anos, mas o Jacó ficou mais crente. Eu não sei o que Deus vai precisar fazer na sua vida ou na minha. Eu conheço na minha o que Ele já fez.
E boa parte das lições que eu aprendi para valer, elas entraram fundo na carne, sabe? Lá em São Paulo a gente costuma dizer, essa pegou na veia. E entrou mesmo o remédio lá no fundo, foi por causa de provação. Foi por causa de sofrimento. Foi por causa de peregrinação. Tinha algum Labão pegando no meu pé, tinha alguém tentando mudar o meu salário, tinha alguma coisa acontecendo comigo, longe de casa, sem referências, para eu ter que dizer assim, foi Deus que me ajudou. Foi Ele que resolveu para mim. Foi Ele que cuidou de mim. E agora, eu estou entendendo isso. Pode examinar a minha vida. Eu já não sou mais o enganador de antes. Eu sou alguém agora que pode ir embora dizendo assim, qual é a minha transgressão? Do que é que você pode me acusar? Isso deveria fazer com que os hebreus olhassem para os seus 430 anos de escravidão no Egito como algo que serviu ao propósito de Deus. Eles passaram lá 430 anos, mas foram em 70 pessoas e saíram de lá mais de 2 milhões. Eles foram fugindo da idolatria e fugindo da promiscuidade que se praticava em Canaã. E ficaram isolados na terra de Gósen, porque os egípcios não gostavam de quem pastoreava ovelhas. E eles voltam de lá sem se miscigenarem com os egípcios. Eles voltam de lá uma descendência pura. Na mente de Deus, deixá-los como escravos não era um problema tão grande quanto vê-los miscigenados. Na mente de Deus, ver Labão oprimindo Jacó não era um problema tão grande quanto trabalhar o caráter de Jacó. É por isso que Tiago vai nos dizer, meus irmãos, nós temos que ter por motivo de toda alegria o passarmos por tribulações, sabendo que elas vão refinar a nossa fé. Eu não estou dizendo que a gente vai comemorar isso, mas a gente não pode olhar para os problemas que passa achando que Deus se esqueceu de nós. Pelo contrário, muitas vezes nessa estrada de peregrinação é através do sofrimento, é através de um Labão, é através de uma fuga para Padã-Arã que Deus está nos moldando e nos trabalhando. Ele está mais preocupado em nos fazer santos do que em nos dar uma viagem confortável. Ele mesmo diz que somos peregrinos, que somos estrangeiros, que somos errantes, mas estamos a caminho da Canaã celestial. Há ainda uma última coisa que os hebreus poderiam e deveriam olhar para isso. Eles estavam por 430 anos no Egito e viam os egípcios adorando os deuses de lá. Entre eles o deus Apis, um deus na forma de touro, e um deus que muito possivelmente foi lembrado tão logo Moisés passou 40 dias no alto do Monte Sinai, e Arão, o sumo sacerdote, faz ali para eles uma imagem de um bezerro de ouro. E o que fica claro aqui é que esses ídolos são tão desprezíveis que merecem o tratamento que a Raquel deu para eles, embrulhá-los em trapo de imundícia. Há um único Deus verdadeiro, um único Deus digno de ser temido, digno de ser amado. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus dos hebreus, é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele não pode ser colocado debaixo do braço, ele não pode ser colocado debaixo da sela, debaixo das pernas. Ele não pode ser tratado desta maneira, porque ele é o Deus digno e todo-poderoso. E ele está vindo buscar o povo de Israel no Egito, e ele vai fazer a sua obra. E ele fez. E ele veio nos resgatar da escravidão do pecado. E nos trouxe em Jesus, um libertador maior do que Moisés, que nos tirou da escravidão do pecado e nos transportou para o reino de liberdade, paz e alegria do Filho do seu amor. Então, aqui nós podemos olhar para esse texto, então, e aprender essas lições maravilhosas. Algumas lições periféricas, sem dúvida, mas principalmente ler com os hebreus que saíam do Egito e dizer assim: não há por que temer a nossa peregrinação. Não há por que desanimar diante das nossas provações. Não há por que desfalecer quando estamos sendo oprimidos. O nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, está olhando todas as circunstâncias. Ele não permitirá que ninguém nos oprima fora do seu controle soberano. E quando isso acontecer, é porque Ele está trabalhando o nosso caráter para a sua glória. Calma. Logo, logo chegará a hora em que Ele falará comigo e com você, do jeito como Ele falou com Jacó. Já deu, meu filho, já deu. Seu tempo aqui em Padã-Arã já acabou. Pode voltar para casa. Vem cá, cheio de recursos, com uma família grande e numerosa, santificado e abençoado. Vem cá, eu estou pronto para te receber. Que quando esse dia chegar,
eu e você possamos olhar para trás e dizer: as lutas foram grandes, os inimigos foram muitos, mas Deus jamais nos abandonou. Ele caminhou comigo, Ele olhou a minha vida, Ele dirigiu cada circunstância, Ele me santificou, Ele cumpriu todas as suas promessas. E agora é a hora de eu adorá-lo para todo sempre. O Jacó que foi fazendo um voto dizendo: se Deus me levar e me trouxer, Ele será o meu Deus. Ele que faz uma coluna, Ele que vê os anjos, é o mesmo Jacó que ao final da sua permanência em Padã Arã, está vendo anjos outra vez, está erigindo uma coluna outra vez e está dizendo: esse é o meu Deus. Que a nossa vida seja assim, uma vida que entende os capítulos da providência na nossa história e que adora a Deus sabendo que Ele nos conduz em todos os momentos. E que esta palavra seja de profundo consolo e encorajamento para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Há um hino que diz assim: esse dia se finda e Jesus esteve comigo o tempo todo. É uma oração noturna. Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz.